Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui para mais uma aula, voltando de um período, um hiato aí sem aulas. Eu não vou fazer aula toda semana mais, já que a gente tem as lives, a gente define os conteúdos ali, mas eu vou fazer algumas aulas a cada 2, 3 semanas para a gente ter uma espécie de resumo do conteúdo para vocês terem acesso, verem quantas vezes quiserem e ficar na página. Então, as aulas que ficarão disponíveis na página serão dessa natureza, vai ser esses resumos sobre esses temas específicos aqui. A gente está estudando com vocês estratificação, tá? Então, que é a diferenciação dentro da sociedade dos diferentes grupamentos humanos em função de alguma característica. Esse é o núcleo central aqui do nosso debate. Então, vamos tentar entender por que a gente segrega, né? E a gente tem que entender assim, ó, as sociedades, toda sociedade segrega, tá? As únicas tentativas de romper com a segregação que a gente teve foi o socialismo. E a gente pode botar bem em negrito, tentativa. Eles não conseguiram, né? Porque as sociedades, via de regra, elas têm algum nível de separação dentro da sociedade em função de alguma característica. Essa separação nem sempre é hierárquica, é importante que seja frisado, né? A gente pode ter algumas separações funcionais, alguns grupamentos humanos, tribos, né? Vamos botar sociedades tradicionais, elas têm algumas formas de organização que não necessariamente hierarquizam as pessoas dentro daquelas sociedades. Não tem melhores ou piores, né? Não tem classe dominante e classe grupo dominante ou grupo subalterno. Essas coisas não existem. Mas são organizações pequenas. A gente não tem algum exemplo de uma grande organização, de uma grande civilização, grande, com muita gente, que tem uma organização política um pouco mais complexa, que não tem algum tipo de segregação, que não tem alguém que mande, alguém que, enfim, que tem as hierarquias sociais, tá? A gente não tem, assim, até onde eu saiba, não existe um exemplo disso. Talvez na história, né? Talvez algum grupo do passado seja assim, mas mais moderno a gente não tem, né? E os exemplos que a gente tem, como o próprio socialismo, que aconteceu, né, na União Soviética, na China, a gente não pode dizer que eles romperam completamente com a hierarquia ou estrutura social, porque ainda existia uma classe dominante que tinha muitos privilégios. Eles não eram igual ao povo. Eles não se colocavam no mesmo patamar, tanto é que eles tinham regalias assim de viver em casas individuais, coisas que não era comum na classe trabalhadora. Enfim, tinha algumas diferenciações ali, né? Embora 90%, 99% da população tivesse condições iguais de existência, ainda tinha um pequeno grupo que era uma certa elite dentro do país, que era política, que tinha diferenciação ali. Então, não era 100% igualitário e tal. Então, a gente não tem um exemplo exatamente assim, explícito disso, mas foi uma tentativa, talvez uma das únicas tentativas que a gente teve reais de tentar eliminar a diferenciação social, né? E isso é importante, porque a gente entra no primeiro conceito. O primeiro conceito que a gente tem, quando a gente vai analisar uma hierarquia, é a estrutura social. É como a sociedade se organiza, tá? Cada sociedade ela tem um modo de organização a partir de princípios, tá? Como esses princípios são estabelecidos, vai determinar como é organizada a estratificação social, tá? E a estratificação, que é o segundo conceito, que é as camadas sociais que se organizam, né? Qual a camada social superior, intermediária, inferior, dentro daquela sociedade. Então, são dois conceitos que se intercalam: estrutura social e estratificação. Tá? Então, como a sociedade é estratificada? Né? Cada época vai ser diferente essa estratificação.
essa organização da sociedade, né? Mas todas têm as classes, né? A gente vai ver, vamos pegar lá na Grécia, a gente vai ter os homens livres, os escravos, uma sociedade escravocrata, né? Grécia Antiga. Então tem os homens livres lá, né? Os cidadãos que votam, que têm direitos, né? Que são homens, proprietários de terra, nascidos no local e tal, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, elas tinham menos direitos, né? Mas elas ainda tinham uma condição de vida um pouco melhor que os escravos, que eram quem fazia os trabalhos, quem tinha que realizar as atividades, né? Mas os escravos eram um pouco pior que os estrangeiros. Os estrangeiros viviam ali, podiam comercializar, mas não podiam votar, entende? Então tinha uma estrutura social ali, naquela época da Grécia Antiga, né? Roma, mesma coisa. Cidadão romano tinha uma série de regalias, o pessoal que pertencia ao exército, os generais tinham outras, né? Então era uma sociedade com uma outra forma de organização social que fazia parte da estrutura, né? Uma sociedade guerreira, que tinha um expansionismo contínuo, né? Então dependia muito dos exércitos, por isso o exército tinha tanta importância dentro da sociedade romana, né? Aí se a gente vai para a Idade Média, a gente tem o rei, tem o clero, tem a nobreza, tem os comerciantes, tem os plebeus, né? A gente tem aqui os camponeses, enfim, né? Que vão organizar a estrutura social. E tem uma hierarquia aí. Cada sociedade vai ter uma hierarquia e tudo tem um princípio, né? Como eu falei, a sociedade romana tem uma relação direta com a gente vai pensar com o expansionismo, com o militarismo, uma sociedade bastante militarizada. Então, se a gente não entende os princípios por trás do militarismo romano, do expansionismo, da conquista de novos territórios, da expansão para ter mais riquezas e tudo mais que norteava os princípios romanos, a gente não entende o processo de estratificação da sociedade romana, né? E assim como, né, se a gente não vai entender a importância da igreja dentro da Idade Média, vai entender a importância da monarquia, dessa relação entre monarquia dentro do rei, da nobreza e essa relação com a igreja, a gente não entende a forma de estrutura da sociedade da Idade Média, porque isso está relacionado. Então a gente tem que estudar, né, esses dois elementos em conjunto, ver como é que eles se articulam para formar essa hierarquia, essa estrutura de organização da sociedade que bota determinados grupos humanos como mais importantes que outros no comando, na gestão da sociedade e tudo mais. E se a gente vai pensar no mundo de hoje, a nossa estrutura social ela é totalmente moldada por o que a gente chama de capitalismo. Não tem como não entender o capitalismo. Para entender a estratificação social, a gente tem que entender o capitalismo, porque a nossa estratificação ela é baseada, em grande medida, pela riqueza. Pode mais quem tem mais dinheiro. É assim que a gente vive. Então, como eu já conversei com vocês em aula, quem tem mais dinheiro tem muito mais liberdade de ação no mundo, porque para fazer coisas, agir no mundo, muitas delas demandam dinheiro, demandam recurso. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia passar um final de semana na Europa. O que me impede? É só o dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu teria essa possibilidade. Aí dependeria de mim querer ou não ir. Mas se eu tivesse dinheiro, eu poderia, né? É uma possibilidade em aberto. Mas eu não tenho dinheiro, então essa não é uma possibilidade para mim. Viajar para muito longe não é algo viável a qualquer momento que eu desejar, porque eu não tenho recurso para isso. Eu tenho que planejar uma viagem para conseguir executar essa viagem. Então, o dinheiro na nossa sociedade dá liberdades de ação nesse mundo. O único limitador é o meu desejo, né? Quanto mais recursos eu tenho, mais saciar os meus desejos eu posso. Quanto menos recursos eu tenho,
né, menos eu consigo saciar os meus desejos, mais modestos vão ser os meus desejos, porque muitas coisas dependem de dinheiro. Então, essa organização, ela é típica do capitalismo. Então, se a gente não, para falar de estratificação no mundo moderno, a gente tem que falar de capitalismo. Tem que entender como é que ele funciona, né? Entender as contradições que tem o capitalismo. Isso é muito importante, esse termo contradições, porque todo o regime, toda a forma de organização de qualquer sociedade, aquilo que estrutura a sociedade, é repleto de contradições. Ele, de um lado, vai produzir algumas coisas interessantes e outras não vão ser tão interessantes do ponto de vista do bem-estar das pessoas, do ponto de vista da vida das pessoas. O capitalismo, ele induz a concentração de rendas, né? Vide, né, a quantidade de bilionários que a gente tem no mundo, né? Ele estimula uma competição entre pessoas, ele tem essas características, né? A entender como é que elas funcionam, ver, por exemplo, a competição é boa? Depende, às vezes ela pode ser ruim, depende do contexto, depende da como a gente se coloca em relação a isso, depende de uma série de questões. Nada é muito fácil quando a gente estuda capitalismo, e quando a gente está estudando estratificação dentro do capitalismo, isso não é um assunto simples. Como eu já falei, repito, isso é um mantra que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Não existe resposta simples para problema complexo. Não existe. Qualquer resposta simples para um problema complexo vai ser uma resposta incompleta, porque se é um problema complexo, a gente tem que abarcar a complexidade do problema, né? E a desigualdade social, né, essa estratificação, ela é um problema complexo, sobretudo no mundo contemporâneo, porque ela é decorrente de vários fatores, né? E, além disso, a gente tem que entender um outro conceito que é bastante importante, que é de mobilidade social. Porque, vejam, eu tenho uma estrutura social que vai determinar a forma com que aquela sociedade é segmentada, é estratificada. Como é que eu saio de um grupo e vou para outro? É possível? Como é que eu posso transitar dentro dessa sociedade de forma a sair de um ponto e ir para outro? O conceito de mobilidade social é essencial para a gente entender se é uma sociedade estática ou não, né? E vejam, a mobilidade social, ela não é uma característica, tem a sociedade não tem, porque ela tem todas essas características, a estrutura social, a estratificação e a mobilidade, elas têm marcadores temporais. Em algumas épocas elas se portam de um jeito e outras de outro jeito. A estratificação e a mobilidade social do mundo no início do século XX é completamente diferente da mobilidade social e estratificação agora. Embora o dinheiro ainda seja um marcador, né, a renda ainda é um marcador importante, as classes sociais elas têm se complexificado ao longo do tempo. De modo que, vamos botar assim, no passado as classes sociais eram mais homogêneas. Ricos eram de um jeito, trabalhadores eram de outro jeito, né? Então, as classes sociais eram mais homogêneas, a cultura das classes sociais, onde elas moravam, o que elas faziam, era mais homogêneo. Hoje é cada vez menos homogêneo, porque classe social, estratificação se mescla a outros elementos sociais, como, por exemplo, internet, tecnologias, as coisas que a gente vive. Então, quando a gente vai falar de estratificação, a gente também está falando disso, porque o acesso à internet, o acesso às redes sociais, a forma de utilização faz parte também das classes sociais. É um elemento complexificador das classes sociais. As classes sociais não são mais tão homogêneas assim, né? Cada vez elas se tornam menos homogêneas, na verdade, né? Então, uma série de elementos que estão na sociedade se mesclam a isso e vão alterar essa dinâmica.
né? E a mobilidade social também. A mobilidade social no século XX, no início do século XX, era muito diferente de agora. Só para vocês terem uma ideia, era comum uma pessoa se formar numa universidade e ser convidada ou para trabalhar em uma empresa ou para dar aula. Ela se formava e era convidada para dar aula. Era comum isso acontecer. Por quê? Poucos profissionais no mercado, pouquíssimas pessoas tinham curso superior no Brasil. Então, os poucos que tinham uma ascensão social gigantesca. Então, se a pessoa sair de uma condição humilde e conseguia concluir um curso superior, essa pessoa muito provavelmente teria uma vida muito boa, no sentido de ter muita renda, ganhar muito dinheiro, de ter uma ascensão social gigantesca. Então, existia uma grande mobilidade social desde que aquela pessoa tivesse acesso a uma formação adequada. Hoje, eles podem ter o curso superior, a pós-graduação que quiserem, que vai ser difícil de arrumar emprego. É um outro mundo. A mobilidade social é mais complexa. É mais difícil saber o que eu tenho que fazer hoje para ter sucesso financeiro, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ter uma alteração de padrão de vida. Pelo contrário, as gerações de hoje têm uma tendência a que elas ganhem menos que os pais ganhavam. Até a década de 80, né, quem tinha formação até a década de 80, década de 90, em geral, ganhavam mais que a geração anterior. Ou seja, os avós ganhavam X, aí os filhos desses avós, né, ganhavam Y, que é um salário um pouco maior, aí os netos já ganhavam mais, agora, depois da geração dos bisnetos, já ganham um pouco menos, e os tataranetos vão ganhar menos ainda. A gente teve uma curva ascendente de ganho financeiro, e essa curva começou a decair, e tem decaído cada vez mais. Cada vez mais se paga menos pelas mesmas funções. O que um engenheiro de uma empresa ganha hoje é muito menos do que um engenheiro de uma empresa ganhava há 20 anos atrás. É isso que quero que fique claro para você. Os salários, percentualmente, em relação à inflação, em relação ao salário mínimo, têm decrescido, não crescido. Tá? Isso é uma tendência que a gente está vivendo. Então, se ganha menos, conseguir um emprego é cada vez mais difícil. A gente está caminhando para uma sociedade assim. Tá? Porque cada vez mais é mais farta a oferta de cursos superiores, mais farta a oferta de diplomas, tem muito mais gente com curso superior no país, e isso tem reformulado a sociedade, ou seja, a estrutura da sociedade mudou, de escassez de gente diplomada com curso superior, com abundância de gente com curso superior. E essa abundância reorganizou a sociedade de forma a um curso superior não ser mais suficiente para a pessoa conseguir um emprego. Ter um diploma não é mais suficiente para isso. A gente tem que buscar outras coisas, outras qualificações, outras formações para ter um curso superior. Isso faz parte, né, dessa dinâmica da sociedade. Isso tem tudo a ver com a mobilidade social. O que vai me garantir mobilidade social no Brasil hoje? Eu não tenho a menor ideia. Garantir, não tenho a menor ideia. Talvez passar em um concurso, por exemplo, fazer um curso superior e depois passar num concurso que pague muito bem, sei lá, um concurso para juiz, por exemplo, que é super concorrido, muito difícil de entrar e tal. Sim, mas essa é uma certa certeza que tu vai ganhar muito bem, porque a gente sabe onde é que está o concurso e tem certeza de quanto que ganha. A gente sabe quanto ganha um juiz, né? Na faixa nominal uns 25 mil, mas real é bem mais, né, que isso. Porque tem os auxílios isso, auxílio aquilo, né? Acredito que deva estar em torno dos 50 mil reais aí, um salário real de um juiz, com os auxílios todos que ele tem, tá? Um juiz federal da vida, uma coisa assim, deve ser por aí, né? Mais de 30 mil eu garanto para vocês. Mas a gente sabe, e é um bom dinheiro para a sociedade brasileira. Por exemplo, uma pessoa que vem de uma família classe média, que lá a renda familiar gira em torno de 5, 6 mil reais, que é uma renda legal e tal, mas sem grandes, né, luxo, né, sem grande luxo. Mas tem acesso a uma boa educação e tal, dá para pagar um cursinho para o filho, se preparar para ser juiz e tal. E essa família
de 6 mil, a família ganhando 6 mil, né? Pai, mãe e filho, né? Então vai dar uma renda per capita aí de 2 mil reais. Ela sendo uma renda per capita de 2 mil reais para 30 mil sozinha, é isso, né? O pulo, né? Ela sozinha, ela tinha 2 mil para gerenciar a sua vida, ganha 30 mil. Olha quantas vezes ela ganhou. É um pulo de vida. Então aí tu tem uma ascensão social evidente, né? Mas fora isso, e vejam, né? Estou falando a pessoa passar num concurso público extremamente concorrido, cuja a chance de passar é absolutamente incerta, né? Depende de muito estudo, esforço e anos de estudo, porque não se passa em primeira em geral. Ainda mais hoje, que cada vez mais a gente procura fazer isso, porque sabe que é um dos únicos meios de ascensão social. Isso é meio evidente para uma série de pessoas que é formada em Direito, né, que é o curso que tem que fazer para entrar nesses concursos. Cada vez mais gente se forma em Direito, mais gente desempregada na área do Direito, mais gente querendo concurso público, né? É uma bola de neve. Essa é uma forma de ascensão garantida, vamos botar assim. Outras não tenho a menor ideia, porque cada vez é mais difícil saber isso. E a profissão que hoje é uma garantia da ascensão social, daqui a 10 anos já pode não ser. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, foi o boom de concursos para professor, quando eu entrei na faculdade. Então, na minha época, muita gente que tinha doutorado naquela época, era pouca gente que tinha doutorado naquela época, né, conseguiu emprego, rapidamente conseguiu emprego. Quando agora, né, que eu estou terminando o doutorado, é praticamente inexistente concursos públicos. Tem 3, 4 concursos ocorrendo no Brasil afora aí, e cada concurso na faixa aí dos 200, 300 pessoas concorrendo por uma vaga, né? Então é cada vez mais difícil passar no concurso, e vai ser cada vez mais difícil, né? Tendência é isso. Tanto é que hoje, né, existe um esvaziamento de várias pós-graduações e vários cursos superiores da minha área, porque não tem perspectiva de emprego, né, que tinha na época que eu entrei. Então o mundo mudou muito em 10 anos, né? E é assim. Então eu não sei dizer para vocês o que vai ser bom no futuro. Menor ideia. O que vai garantir mobilidade social? Não tenho a menor ideia. E é difícil, é uma incerteza que a gente tem, né? Mas entender, vejam, isso ainda vai dar clareza para vocês, né? Isso é importante para viver, né? Entender como a estrutura social funciona, como é estratificado e quais são os mecanismos de mobilidade social, vai dar clareza para vocês saberem o que vocês têm que fazer, principalmente como vocês têm que agir para viver melhor nesse mundo, né? Não caio nessa história de tem que fazer isso, porque eu fiz isso no passado e deu certo, vai dar certo hoje. Não funciona assim. E o mundo muda cada vez mais rápido. O mundo se organiza do ponto de vista do trabalho cada vez mais rápido. Entender essas dinâmicas é essencial para vocês saberem aonde vocês estão e o que vocês podem fazer, tá? Então tenham clareza disso. Entender disso que a gente está estudando é para vocês viverem melhor. Isso aqui não tem a ver. Para vocês terem clareza, muita clareza, questionarem conselhos quando vocês pensam em carreira, tá? Questionem conselhos relacionados à carreira. E questionar não é jogar no lixo o conselho, pelo amor de Deus, tá? Mas é analisar friamente. O que é a sociedade? Essa pessoa que está me dando esse conselho, ela está levando em consideração o cenário atual ou ela está levando em consideração o cenário passado? Isso é importante. Na minha época era assim. Bom, se a pessoa começou na minha época era assim, já cria uma suspensão, porque não necessariamente funciona hoje. As coisas mudaram. O mundo mudou muito, sobretudo para contratação, para ter emprego. Algumas coisas se mantêm. Por exemplo, a pessoa mostrar que ela é eficiente é importante no passado, é importante hoje. Mas como é que se mostra isso? Por exemplo, hoje, vamos pegar um profissional de educação física. Antigamente, o profissional de educação física era uma pessoa que trabalhava na academia. Era isso. Era o emprego que tinha. Ou dava aula em colégio. Era isso. Hoje, um profissional de educação física pode ser um personal trainer. Só que para a pessoa ser um personal trainer, ela tem que ter uma rede social forte. Porque onde é que as pessoas buscam personal trainer? Vendo rede social, vendo stories, né? Vendo fotos.
Então a pessoa tem que investir em mídia social. Isso não existia no passado. Hoje um personal trainer ganha bom dinheiro, ganha, mas ele tem que ser necessariamente um Instagrammer. Isso é uma coisa nova. Então, a pessoa quer fazer educação física, beleza, ela quer ter sucesso, ela tem que ver o que demanda. Amanhã pode ser outra coisa? Pode. Amanhã o Instagram pode cair, pode ter outra rede social que seja mais importante, pode ter surgido outra coisa no meio do caminho, ou o mercado pode estar saturado. Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas hoje é assim. Amanhã eu não sei. Então a gente tem que ter essa clareza. As coisas mudam, existe uma certa incerteza, a gente não pode ficar também paranoico e com ansiedade por causa dessa incerteza, tem que encarar isso. A incerteza é um componente, vamos botar assim, social, importante que vocês tenham clareza, e lidar com essa incerteza é cada vez mais importante. Isso sim gera ansiedade de algumas pessoas, isso sim gera algum desespero em muita gente, porque a gente não gosta de ter incerteza, gostaria de ter mais certezas, mas o mundo que a gente vive é o mundo da incerteza. A incerteza é uma categoria sociológica importante para entender o mundo contemporâneo, e a gente tem que aprender a lidar com ela, buscar auxílio para lidar com ela, cognitivo, no sentido de entender, e psicológico também, porque isso demanda uma certa energia psicológica para conseguir viver nesse mundo de incerteza. Então, faz parte desse processo, tá bom? Por hoje é isso, galera. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima, tá bom? Essa aqui vai a primeira aula sobre estratificação, depois a gente entra nas outras características aí, tá bom? Até mais, galera!